Comenzamos un nuevo capítulo, un nuevo episodio de What If, en este caso desde la Gran Manzana en Nueva York, pero no solamente aquí en Bryant Park, donde podemos tener muchas conversaciones, donde hemos visto grandes líderes también estar recorriendo esta zona, sino que nos acompaña Renata Cabrera. Ella es la líder de Ambition Loop Brasil. Y Renata, estamos dentro de un entorno de la Semana del Clima de Nueva York 2025, donde tenemos a líderes internacionales, a gobernadores o regentes de distintos países conversando sobre las nuevas políticas muy encima y muy de cara a la COP30, en una semana de mucha tensión también aquí en Nueva York. ¿Por qué no nos cuentas, por favor, qué es lo que están haciendo en Ambition Loop Brasil, justamente mirando hacia la COP30, lo que se nos viene en un par de semanas? Muito obrigado, Caro. É um prazer estar aqui. Eu acredito que a gente está vivendo um momento muito importante para o Brasil, então a Ambition Loop Brasil tem um papel fundamental neste momento, focando na COP30. E, especificamente, estamos tratando dos temas ligados à bioeconomia e à agricultura regenerativa. Marcelo Bear, que é o nosso Senior Advisor, é o enviado especial para a bioeconomia da COP30. Então, com sua agenda, com as suas propostas para como podemos levar as discussões da bioeconomia, um tema tão relevante, mas pouco conhecido ainda. Então, estamos fazendo esse papel fundamental de, em primeiro lugar, definir como a bioeconomia pode ser tratada por meio de 5 pilares. Então, esses 5 pilares da bioeconomia vão pautar as agendas de discussão, e eles são a conservação de florestas, agricultura regenerativa, biotecnologia, também a sociobioeconomia e financiamento. Renata, y ahí cuando pensamos en estas 5 áreas, en estos 5 pilares, muchas veces hay críticas que dicen, bueno, pero hasta aquí llegamos, ¿y cómo seguimos adelante después de eso? ¿Qué es lo que pasa después de la COP30? ¿Cómo estos pilares pueden ser trazados? Y si pensamos más allá, ¿qué es lo que nos pueden entregar estos pilares o qué se espera que sea un éxito? Y si nos ponemos esa meta, ¿cómo incluso podemos pasar esa meta? Sim. Uma coisa muito importante é que essa COP, a presidência brasileira tem focado na COP da implementação. Então, justamente, metas e termos resultados concretos pós-COP é o grande objetivo. Então, para cada um desses 5 pilares que eu mencionei, a gente tem, por exemplo, para a conservação, um grande mecanismo que vai ser lançado pelo governo brasileiro que se chama TFFF, que é um mecanismo financeiro de fundos internacionais focado na conservação de florestas tropicais. Então, se pretende alcançar um financiamento global para que os países que têm florestas tropicais possam ter incentivos para essa manutenção. Quando a gente fala sobre agricultura regenerativa, a ideia, principalmente o governo brasileiro está lançando um grande programa que se chama Greenway, que é de recuperação de 40 milhões de hectares de terras degradadas por meio da agricultura regenerativa. Então, isso para o Brasil e como exemplo para o mundo vai ser fundamental. Quando falamos de sociobioeconomia, principalmente focando na cadeia de produção e envolvimento dos produtores dessa sociobioeconomia, sobretudo os povos originais, as comunidades tradicionais, tudo isso é fundamental, mas também precisamos pensar em investimento para a bioeconomia. E aí eu trago também outra plataforma em que a Ambition Loop Brasil tem se envolvido, junto com o time global da Ambition Loop, que é o Earth Investment Engine, uma plataforma que conecta projetos com investidores para que isso possa ser feito de uma forma mais catalítica. E quando falamos em biotecnologia, gostaria de focar sobretudo no potencial dos bioinsumos, para que isso possa contribuir para que a gente reduza as emissões de gases de efeito estufa, sobretudo reduzindo o uso de fertilizantes, pesticidas. Então, tudo isso é um grande objetivo de ter nessa implementação. Cuando pensamos en estos grandes objetivos, Renata, podemos tratar de focalizarnos en metas concretas que nos lleven a poder alcanzar más rápido, que nos lleven a poder
incluso dar el ejemplo, que Brasil dé el ejemplo a nivel regional e incluso a nivel global. Eu acho que a principal meta que eu estou trazendo aqui, que eu mencionei, essa recuperação dos 40 milhões de hectares de terra degradada, isso é algo muito ambicioso, claro, muito desafiador, porque a gente precisa ter financiamento, mas se o Brasil conseguir, isso vai ser um grande exemplo, não só regionalmente, mas sobretudo para os países tropicais, porque hoje a maior parte do avanço da desertificação e de terras degradadas acontece nos países tropicais. Então, o Brasil servindo de exemplo e fazendo isso de forma conectada com outros países para trocas de aprendizados e conhecimentos, isso vai ser fundamental. Renata, estando aquí en la Semana del Clima de Nueva York, ¿cuáles han sido tal vez eventos, momentos que te han llamado mucho la atención, que consideras deberían estar en el foco de lo que será la COP30, pero también en el foco a nivel mundial en los próximos meses? Pensemos en los 3 próximos meses. Sim, eu acredito que essa COP vai trazer muito fortemente o tema da agricultura regenerativa, e eu tenho visto painéis muito interessantes, e tirando um tópico específico que considerando que os sistemas alimentares, eles são responsáveis por 1/3 das emissões globais de gases de efeito estufa, porém, no Brasil, isso significa quase 70% das nossas emissões, sobretudo quando a gente considera áreas degradadas para aumento de produção agrícola. Então, eu acho que isso vai ser um grande momento para a gente pensar também que o Acordo de Paris, que tem nesses últimos anos todos discutidos sobre como a gente faz para não ultrapassar ou ficar nessa elevação de 1,5 graus, não foi considerado esse grande desmatamento que aconteceu nos últimos anos, sobretudo em países tropicais. Então, eu acredito que focar na agricultura regenerativa, pensando em conservação, porque a conservação também é um tema que precisa estar posto, por isso eu acredito que esse mecanismo TFFF é muito importante, porque precisa existir incentivos financeiros para que a floresta se mantenha em pé. Então, mais do que reflorestar, é conseguir garantir que não haja o desmatamento. Cuando pensamos en esos cambios, en esas metas, en esas formas de poder llegar a alcanzar un futuro mejor lo más rápido posible, muchas veces pensamos en educación. Si nos concentramos en eso, pensemos en las ciudades de la Amazonía que lideran la bioeconomía y la educación técnica regenerativa. Para los próximos meses, ¿cuáles serían los pilotos que, por ejemplo, ustedes pensarían en lanzar, que además estén ligados a un empleo digno, que den un valor agregado a lo local, por supuesto, pero que también hable de restauración de ecosistemas? Claro. A sociobioeconomia, que é esse termo que a gente usa, né, como eu expliquei, pensando em como você valoriza os produtos da sociobiodiversidade e também inclui as pessoas, tem um grande potencial de gerar empregos. Por quê? Porque normalmente são pequenas comunidades, pequenos grupos, sobretudo quando a gente pensa em organizações cooperativas, para que isso possa potencializar a assistência técnica, a ajuda para conseguir fazer parte das compras públicas, por exemplo. Então, estruturar a cadeia produtiva da sociobioeconomia é fundamental, porque você garante, primeiro, como eu disse, a importância da floresta em pé. Muitos desses produtos da sociobioeconomia dependem da floresta em pé. E o outro é como é que você faz com que a população fique no território e consiga aproveitar os benefícios que aquele território tem, para que ela possa ter uma fonte de financiamento e renda. Então, estruturar essas cadeias é fundamental. Existem muitos programas acontecendo na Amazônia, mas ainda falta investimento e falta escalabilidade. Então, entender como que podemos fazer com que essas iniciativas ganhem escala, mas também tem um outro desafio, porque estamos aqui falando da parte da produção, mas criar a demanda para que possa exigir um incentivo para que essas pessoas produzam. Então, a parte de você educar o consumidor é fundamental para que essa cadeia funcione plenamente.
Y finalmente, si pensamos en que Brasil queremos que sea una historia de éxito post-COP, que tiene muchos ejemplos para mostrar, que puede liderar incluso esta transformación en la región. Cuando pensamos en el financiamiento, la colaboración, la forma en que podía trabajar Brasil en torno a sus vecinos, y no solamente sus vecinos, sino de manera global. ¿Qué es lo que ves? ¿Cómo lo enfocan desde Ambition Loop Brasil para llegar a las metas del 2030? Bom, o tema que o Brasil tem trazido, que eu acho que é fundamental, é como que a gente pode tropicalizar a agricultura. Porque um desafio que a gente tem é que todas as regras e métricas e dados científicos até hoje foram criados pelo norte global. Então, quando a gente pensa em que o ecossistema tropical é muito diferente de um ecossistema de clima temperado, a gente precisa agora criar uma nova forma de fazer as medidas de como essa agricultura de fato contribui não só para a emissão, mas também para a retenção de carbono no solo. Por exemplo, a gente diz sobre a ampliação dos 30 centímetros de contabilidade, porque os solos de culturas tropicais são muito mais profundos e tem muito mais vida nesse solo profundo do que de clima temperado. Então, o Brasil, sobretudo por meio da Embrapa, que é a grande empresa reconhecida internacionalmente do Brasil, que estuda desde a década de 70 formas da gente fazer uma agricultura adaptada aos solos tropicais. Eu tenho certeza que agora é muito mais do que oportuno para a gente trazer essas discussões e mostrar toda a inovação e tecnologia que a Embrapa tem, mas não é suficiente que a gente mostre. É preciso que o Norte reconheça isso e que essas discussões todas possam integrar a agenda de negociação, porque isso com certeza vai beneficiar muitos outros países. Renata, que sea una gran semana, que termine muy bien este mes y por supuesto que tengamos una excelente mirada a lo que viene y cómo vamos a seguir en la COP30. Muchísimas gracias. Eu que agradeço.